Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para as escolas esportivas do Brasil e do mundo, não só futebol, mas todos os esportes. Lembrando mais uma vez a todos vocês que o canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, que é levar tecnologia para a sua escola esportiva. Contrate o sistema Genesis Training, e também da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra produtos exclusivos, colecionáveis, somente lá na loja do Museu do Flamengo. Samuca, abre o olho, tá dando gato aí, hein? Fica esperto, hein? Depois eu te conto o que aconteceu lá, meu zagueirão. E aqui, chegou na loja, bota lá, Samuca 10, chega lá e fala Samuca 10. Samuel tem que se virar e dar 10% de desconto para vocês em todos os produtos lá da loja. Do meu lado aqui, mais uma vez, o zagueirão da cintura dura, Luiz Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Apesar que eu espero que ano que vem eu tenha um outro parceiro. Não, vamos trocar a plaquinha de substituição, mas não? Não, o livro. Saiu eu. Não, o livro vai falar você que vai dar a dica agora. Mais uma vez esquecemos o livro para apresentar. Esse canal que quer levar cultura e conhecimento às pessoas através de livro, esquece de trazer o livro. Mas o dia está corrido, né? Os dias estão corridos. Os dias estão corridos. Então, como o Luiz Fernando ficou de trazer e esqueceu, dá uma dica de livro. Não? Da Nike. Da Nike, de novo. Ele só leu esse livro na vida, diretor. Mas vamos lá. Pequeno Príncipe. Bota aí, diretor. Pequeno Príncipe. Grande indicação. Te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Que isso, moleque. Eu escutei dos meus pais. Escutou? Mas leu o livro, não leu. Devia ter lido o livro. Mas beleza. Boa frase. Mas gravou. Gente, recebendo hoje aqui, cara, um grande amigo meu. Eu tive o prazer de conhecê-lo dentro do mundo do futebol. Tivemos o prazer de trabalhar junto no Botafogo, numa fase boa e ao mesmo tempo complicada demais, mas foi ótimo a passagem que a gente teve junto, foi um prazer grande. Aceitou o convite, a gente também já estava namorando para trazer ele aqui, para ele vir, mas obviamente compromissos profissionais não estavam deixando, mas agora a gente conseguiu encaixar na agenda, meu querido amigo Alex Hitz, é Hitz que fala? Hitz. É, RTS, difícil de pronunciar, né? Que beleza, meu irmão, obrigado por ter vindo aqui, muito bom a gente se rever depois desse tempo todo, a gente sempre trocava aí umas mensagens e tudo, seja bem-vindo aí ao nosso programa aí. Sidney, um grande prazer, não tinha como recusar dessa vez, né? Primeira vez que você me convidou, o trabalho estava tomando muito tempo da minha vida ali, né? Naquele momento não dava para vir, mas agora, né? Agora eu tô mais tranquilo, por enquanto eu tô mais tranquilo, então não tinha como recusar. É um prazer imenso. Aproveitou essa brecha, daqui a pouco tá aqui, daqui a pouco tá trabalho intenso novo, se Deus quiser. Se Deus quiser, é isso aí. Irmão, a gente sempre começa o nosso canal aqui fazendo a mesma pergunta para todos os convidados, que como você sabe, o canal hoje é voltado para os nossos alunos, professores, donos de unidade, os nossos gestores, os pais dos alunos, que é a tua primeira lembrança com o esporte. Quando você vai lá na infância, foi o futebol, não foi o futebol, era outro esporte? Como é que é a tua primeira ligação com o esporte? Cara, tem bastante tempo. Então, Sidney, eu também, como todo jovem, né, também sonhei em jogar futebol também, né? Tive o meu grande incentivador, que foi meu pai. Me incentivou da minha infância, desde que eu me entendo por gente ali, desde os 9 anos ali, eu sempre joguei futebol. É, Tentei jogar profissionalmente, né? Fiz alguns testes, Fluminense, fui no Grêmio, fiquei um tempo, fui no Bahia, tive até o prazer de jogar com o Ronaldinho Gaúcho, não parece, mas eu tentei, né? Só tentei, né? Mas voltei para o Rio de Janeiro. Na base. Tinha mais ou menos uns 15 anos. Tinha uns 15 anos, aí voltei, depois fui para o Bahia também nesse período. No Bahia, o Bahia naquele momento estava passando por uma situação muito complicada, né? Se reestruturando, então não era um local bom para viver naquele momento, para se alojar. Então eu resolvi voltar também, saudade da família, né? Não tem Que jeito, ano foi né, isso no velho? Bahia? Cara, o Bahia foi mais ou menos ali, eu tô com 46, eu tinha mais ou menos ali uns 14 para 15 anos, mais ou menos. Fiquei pouco tempo, uns 3 meses só, 2, 3 meses. Mas você lembra o ano? Eu não lembro exatamente o ano. Como é que foi isso? Tava jogando, teve um rapaz lá do meu bairro, né? Ele fez um cata-cata e convidou um observador do Bahia, né? Até, não sei se era o Mota, não sei se vocês lembram. O Mota é o cara que manda lá na base lá, né? E aí
Ele me O Newton, convidou. teu amigo? Newton Não, Mota? não conheço. É, Conheço. aí Era do convidou Vitória. pra ir Tu lá. sempre falou bem aqui Não. dele, cara. Não, disse que ele é muito bom, tem um olho bom, mas nunca trabalhei, não. Ele era do Vitória. Aí falou que te ajudou muito quando você Não. teve em Salvador, não? Graças a Deus, pelo meu Não? Tem potencial. várias Não, não. histórias. Marcelo Chamusca que me ajudou. É, Deus o tenha, Evaristo. Carlos Amadeu. Aí, enfim, fiquei lá há pouco tempo, não Que gostei. o Luiz e jogou no voltei. Bahia. Luiz Jogou no Eu Bahia, joguei né? 6 anos e meio. Ah, legal. Por isso que eu te perguntei, eu sou de 82 e eu morei na sede de praia, Sou de 8 é sede de praia, isso aí mesmo. lá Na na sede de boca praia do Rio, tinha uma quadra ali, né? Embaixo, do lado. do lado, né? Tinha uma No fundo quadra. tinha o mar, Pô, tinha uma piscina. Pô, gostava do final de semana que tinha uma piscina pra ir, Paulo final de Maracajá, semana. o clube. Eu ia muito jogar futebol lá naquela época, eu ia jogar futebol, bater pelada lá Era o clube na mais um praia. pouco perto, Isso. Ah, então foi mais ou menos se essa época. bobear tava... E a estrutura não era boa Pôr naquela do época, sol, era muito ruim, né? teu amigo ia lá, vocês viam o pôr do sol, não era lá? Quem? O descobridor do Alex? Não, ele era do Vitória. A gente ele era pegava do o ônibus, né, pra treinar, Lá no né, ia de Fazendão. ônibus, pegando no fazendão, voltava, enfim, e aí bateu saudade da família, estrutura muito ruim, resolvi voltar. E aí eu fui pro São Cristóvão, mais ou menos ali com uns 19 anos, meu pai veio a falecer, e eu falei, cara, agora é hora de ajudar em casa, né, agora eu sou homem da casa, eu tenho que ajudar em casa, ajudar minha mãe. Então eu resolvi ir pra faculdade, eu fui fazer engenharia. Falei, porra, aí Você não foi pra não educação fui para física? educação física, porque nessa época eu já estava trabalhando em uma empresa de pedágio, que era CRT, antiga CRT, né, ali na Rio Teresópolis. E eu estava trabalhando muito com engenheiros e tudo mais, e eles me disseram, pô, vai fazer engenharia para você fazer sua carreira aqui conosco. Só que eu fiz, por mais ou menos 3 meses, falei, pô, irmão, não é aqui, cara, não é aqui, não tô feliz aqui. Aí eu troquei, fui fazer educação física. Eu falei, porra, aí que eu me encontrei. Eu falei, pô, viver esporte a minha infância toda. Não poderia fazer outra coisa, né? Viver do esporte. E eu fui fazer educação física, acho que eu fiz a escolha certa. Fiz a escolha certa, fiz educação física, aí fui estagiar no Fluminense, logo em seguida, no segundo período, fui estagiar no Fluminense e fiquei até 2011 no Fluminense, né? Estágio, me formei lá, fui contratado, trabalhei por todas as categorias ali na base. Antigamente era mirim, É. pré-mirim. Hoje não, hoje é sub-11, sub-12, sub-13, enfim. E depois, de 2011, eu saí. Saí do Fluminense e fiquei até 2013. Foi quando eu recebi o convite do Botafogo, onde Sim, você era o gestor lá, sim. né, Sidney? Recebi o convite, não esperava voltar para o futebol, já estava quase 2 anos fora da bola, e não esperava. Eu recebi o convite do Cristiano, né, Sim. diretamente, você e o Cristiano me convidaram, eu falei, cara, porra, legal, porra, é isso que eu quero pra minha vida. Quero Você chegou no trabalhar. Botafogo quando? Você Final de lembra? 2013. Final de 2013, Final de início de 2013. 2014. É, Tu 2014. não pegou, o ano bom foi 2013. Tu pegou 2013 o 14 que foi peguei, brabo. porra, caralho, A 14, gente sofreu lá, né, filho? 14 foi brabo. Foi brabo. Mas foi bom, Sidney, foi muito bom pra mim, pro meu crescimento profissional. Ah, pra todo mundo, cara. Aquilo ali Porra, foi uma aprendi, pós-doutorado, é verdade. doutorado internacional, foi Mas você chegou pra Harvard. base? Não, eu cheguei profissional. Chegou profissional, chegou Cheguei profissional, profissional. cheguei para fazer para a área do treinamento de força. Eles me convidaram para tentar organizar o treinamento de força, né? Que no momento precisava ali de alguém para ficar ali voltado para o treinamento de Sim, força no profissional. O preparador fizeram com o Ricardo, até trabalhei com o Ricardo agora recentemente no Ricardo. Fluminense, O né? Ricardo tá lá ainda no Ricardo, Fluminense, agora tá no profissional. Ele foi como coordenador de da preparação base. física da base, agora ele tá no profissional. Ricardo, gente finíssima, É, gente finíssima. gente finíssima. Aí trabalhei com o Ricardo lá e o Ricardo saiu logo em seguida. Ficamos em abril, teve a mudança, né? Que Foi, o húngaro era o treinador, foi, saiu. foi. E acabou que eu assumi a preparação física. O Glauber falou, foi até o Glauber me falou, Alex, ó, agora você que vai ser o preparador físico, né? Foi. Naquele período ali, o primeiro, né? Falei, pô, caramba. Tava na época com 33 anos, e aí Bolívar com 36, mais velho do que eu. Falei, pô, esses caras não vai ser fácil. Eu aceitei o desafio. E, cara, foi muito legal, foi muito bom, porque ali eu me descobri o que eu queria realmente e entendi que eu era capaz. Você ficou até Entendi que eu era quando no capaz. Botafogo? Você sai E aí eu quando? fiquei, cara, eu saio em final de 2018. Você ficou direto, mas ficou no É, profissional fiquei direto? no profissional direto. Legal. Desse período de 2014, acho que foi um dos últimos a saírem daquela galera que Daquela galera começou. toda que começou. Todo mundo saiu, Sim, rodou sim. e mudava a comissão técnica e eu permaneci. E aí eu comecei a transitar no Botafogo, né? Treinamento de força, aí fui para a área da fisiologia, fui fazer curso de termografia para ficar na Sim. termografia.
Enfim, aí como eu fui pro campo, segundo preparador físico, terceiro preparador físico, comecei a rodar, só que aquilo ali eu já falei, cara, eu Quando preciso você foi também. pro Fluminense, você já foi para a área de preparação física, Aí não? eu Não, saio do não, não. Quando Botafogo. você começou lá atrás, antes, Isso, preparador já físico. como Já preparador como físico. preparador físico. E aí no Botafogo eu comecei a descobrir outras áreas, né, para atuar. E aí saio do Botafogo em 2018, eu recebo um convite do Nova Iguaçu para trabalhar no Nova Iguaçu como preparador físico para disputar o Campeonato Carioca. E foi legal isso também, essa parte, porque é um clube diferente, né? Um clube que Sim. está né, a nível do Fluminense, nível do Botafogo, mas é um clube bem estruturado, mas você precisa trabalhar muito ali, né, no Nova Iguaçu para desenvolver Ah, atletas. E fiquei um curto período também, mas fizemos um bom trabalho ali no Nova Iguaçu, tenho um carinho muito grande pelo Nova Iguaçu. E logo em seguida eu recebo um convite do Fluminense para ser coordenador de performance, da coordenador base. científico e performance da base. E aí uma outra área que eu nunca tinha atuado também, eu falei, vou novamente, é desafio o tempo todo, né? Só assim que a gente se desenvolve. E aceitei, acho que saiu, aí fiquei de 2019 até 3 semanas atrás, né? Tava no Fluminense, que eu consegui desenvolver bastante protocolos, bastantes ideias para a área da fisiologia, uma área que estava pouco frequentada pelos jogadores e veio crescendo, veio se desenvolvendo. Acho que eu deixei um clube, uma área bem estruturada na fisiologia. Tu vê como é que o mundo é pequeno, assim, né? O mundo é grande, mas eu sempre falo que é pequeno. Tu vê, dos três aqui, os três trabalharam no Nova Iguaçu, né? É. É, Ele trabalhou, você jogou, e eu também trabalhei lá. Não, e Todo eu mundo tive teve uma um passagem. choque de realidade, porque eu fiz base no Bahia, e hoje você tem as estruturas que os clubes têm. Se pegar o que nós tínhamos no passado, muitos desistem, né? Que estão acostumados com um bem bom, não sei o é, quê. O Bahia era um galpão, mas era uma sede, e os beliches tudo espalhado. tudo Você ia para descer para almoçar, era fila. Aí é, chegava os mais velhos, tapa na cabeça e cortava. Você com um às vezes bandejão, comer em pé, comer em às pé. vezes eu comer em E pé. tinha fila. É, Hoje eu acho que essa molecada não suporta quando isso. eu cheguei lá, cara, fui lá pegar, o cara me deu um colchonete pra eu dormir no chão. Dormi no chão e não tinha uma Que já coberta. Eu tava tive já. os primeiros dias, me cobri com minha toalha. Arrumei uma toalha grande lá, meu irmão, tapava com minha toalha. Hoje em dia, porra, quem Pô, Isso, passou não, por isso, não, isso, isso nem isso não existe. existe mais. Nesses clubes não, no Bahia Não, não não. existe E o mais. Nova Iguaçu, ele chegou na frente de alguns clubes no selo de clube formador. Sim. Sim, E eu sou encantado com esse tudo Nova Iguaçu. Eu eu falo muito também, com o seu cara. Jânio, com o seu Jorge, com o seu Vitor, que de lá, para mim, Sim, eu faço questão de, quando eu estou em Caxias com o meu sogro, de tentar ir lá para poder eles conhecerem também, cara. mais, ir Muito lá no legal. campo, no Laranjão. Eu peguei o Laranjão, era só campo. Hoje é um estádio. Hoje é um Eu não joguei estádio. naquele estádio, eu peguei no início. Ou seja, que lá hoje está virando o mundo. É, E você falar, e a gente falar de Nova Iguaçu, não sei se é verdade, você pode me corrigir. Eu fiquei sabendo que ia acabar as categorias de base, não, acabou 14 para do baixo. 12 para baixo. Realmente ia acabar do 14 para baixo, mas eles acabaram do 12 para baixo. Aí do 12 eles começam a fazer um trabalho, captar os atletas para Pra, jogar o 13, entendi. para jogar o ano seguinte sub-13. Inclusive meu filho agora tá jogando lá no sub-13 lá do Nova Iguaçu, né? Legal. E, cara, eu também gosto muito, tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Nova Iguaçu, pelas pessoas que estão lá, porque realmente você vê que eles fazem aquilo ali com paixão, cara. Eles gostam, Não, cuidam de e tu vê cada metro quadrado, eu, é muito bem eu, traba- cuidado, eu né? trabalhei lá em 2000, nem tinha ainda o terreno ainda. Tu chegou depois que, quer dizer, tinha um terreno ali, mas não era. O que é? Quando tu chegou, já estavam preparando para fazer. Hoje é o estádio. Quando eu chego no Botafogo em 2009 para reestruturar a base do clube, o título que a gente chega na final do Infantil e Juvenil, estadual naquele ano, a gente perde o Juvenil pro Fluminense em Xerém nos pênaltis e é campeão em cima do Nova Iguaçu, lá no estádio já, que era lá. O Jânio, o Jorge estavam lá e tudo. E realmente, tu vê, a estrutura deles chegaram numa final infantil estadual em 2009. Em Então, assim, 2009. eles sempre tiveram um trabalho. Tem clube de trabalho Série B de brasileiro que não tem estrutura do Nova Iguaçu. Não tem, não tem, não tem. não tem mesmo. Alex, voltando também um pouco na linha de tempo, assim, por que a preparação física? E quando você falou aí, flutuou em várias áreas, quer dizer, que tudo é preparação física, mas hoje o que era feito num bloco só, antigamente, segmentou e hoje tem várias áreas dentro da preparação. Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito, Cid. Cara, é uma paixão mesmo
por desenvolver a parte física do atleta, né? Você perceber, você está no dia a dia com o atleta, lidar com o atleta, e quando você vai para o jogo e vê que o atleta está performando, o atleta passa para você que, porra, está performando, está assistindo melhor, está assistindo bem, está conseguindo evoluir, pô, isso eu acho que não tem, isso é muito gratificante. É muito mais do que o valor do que você recebe mensal. É perceber que você está ajudando o próximo de alguma forma a conquistar algo maior lá na frente. Eu tenho uma história muito legal que isso ficou muito marcante. Quando nós montamos o elenco do Nova Iguaçu em 2019, nós tínhamos um atleta chamado Edu. Não sei se vocês conhecem. O Edu é um atacante que jogou no Cruzeiro, Ele jogou. é lá de Recreio, joga futebol Ele é amador. daqui, isso, ele jogava muito futebol amador, ele é daqui de São Gonçalo. E aí, pô, o Edu, aí montando o elenco, pô, mas o Edu joga a segunda divisão do Campeonato Carioca, ele gosta muito da. Eu falei, cara, a gente precisa de alguém que faça gol, irmão. Se for todo mundo Santinho. bonzinho, santinho, a gente não vai ganhar nada. Cara, mas ele tá gordo, ele não sei o quê. Eu falei, vamos convidar ele, vamos bater um papo com ele. E aí trouxemos o Edu, bater um papo com ele. Eu falei, Edu, tu vai treinar em 2 períodos comigo. Eu conversei com o presidente, ele vai alojar você aqui próximo do CT, em um hotel. Você vai se alimentar com o que nós oferecemos para você. Enfim, vai ser tudo regrado. Você tá afim de De comprar noite essa vou te ideia? algemar na cama pra tu não Exatamente, sair. mais ou menos isso, mais ou menos isso. A gente tentou Foi fazer por isso com o aí. Jobson no Botafogo Isso. também, só que não deu certo. E esse deu certo, mas esse foi o contrário, esse deu certo. E aí conseguimos o Edu, porra, performando muito bem, jogando muito bem, mas só que o Edu a bola não entrava, não fazia o gol, a bola não entrava. Mas enfim, mas estava performando, isso que era o mais importante pra gente. E aí o Edu sai, vai embora, vai pro sul, depois roda. E aí um tempo depois eu encontro o Edu no aeroporto, tava com o Fluminense guardando o voo, e o cara me abraça por trás e eu, porra, assustado, né? Olha o Edu. O Edu fala, cara, professor, obrigado, irmão. Tudo que eu tenho hoje, claro que eu não. Foi com essa palavras, tudo que eu tenho hoje eu agradeço só a você. Você fez Sim, parte dessa minha conquista, porque sim. você fez eu performar e viu o quanto que eu era capaz. Falei, cara, eu só fiz a minha parte. Quem fez todo o processo, quem pagou todo o preço foi você. Então é isso que mexe comigo, de trabalhar na preparação física e trabalhar no dia a dia no campo. Há pouco, esse tempo que eu fiquei no Fluminense, eu fiquei na área da fisiologia. Fui me envolver, fiz mestrado, estou fazendo doutorado agora, mas eu quero voltar para o campo. Eu gosto do campo justamente por isso, para ajudar o próximo, para ajudar o atleta a se desenvolver, a se Não, e potencializar o para o Edu, mercado. ele se afastou agora, que ele falou que precisava, que a cabeça não estava boa. Ele estava no Curitiba, se eu não me engano. Tava no Curitiba, Quando né? ele se afastou, parou de jogar bola. Não, É não quero mesmo? mais isso Eu agora. não sabia disso. Estou com problemas. Deixa eu fazer uma pergunta em relação a isso. Cresceu muito hoje o staff do atleta, né? Além dele fazer o treinamento dele no clube, tem um staff extra-clube, né? Como que você lida com isso? Você passou por isso no Fluminense? Não passou? Por exemplo, eu sou Thiago Silva, mas eu quero ter a minha atividade extra-campo. E muitos deles têm. Você chegou a pegar isso ou não? Atualmente o mercado está bem voltado para isso, cara. Acho que faz parte, a gente tem que aceitar. O futebol evoluiu, a demanda física evoluiu muito e os atletas estão muito mais preocupados em se cuidar, mais do que aqueles 2 horinhas que ele fica no clube. Na minha concepção, não é o que eu apoio, não acho o ideal, mas os clubes precisam também se reorganizar e entender que essa mudança. O atleta hoje ele precisa passar pelo menos 6 horas dentro do clube para a gente ofertar treinos que possam potencializar a sua performance. Por exemplo, ele não vai antes do campo, você que foi um atleta, antes do campo você vai fazer um treinamento de força, você vai fazer o treinamento de força de forma 1 hora e meia de treinamento de força na academia para depois ir para o campo para entregar o que o treinador precisa. É muito difícil fazer isso. Então, os atletas hoje, eles economizam para entregar o mais no campo e acaba tendo um staff para te dar suporte fora do seu ambiente de trabalho, fora do clube. Então, o clube hoje ele tem que propor para o atleta, na minha concepção, treino pela manhã no campo e à tarde, se houver necessidade, ele fica às 6 horas ou 8 horas no clube para fazer um treinamento de força ou fazer os complementos que há necessidade. Que geralmente hoje ele faz em Que casa, hoje, ou ele... geralmente, ele faz em Quem casa. investe nisso, né? Tem atleta que investe em academia Investe em nisso, casa a e grande tudo, maioria hoje. mas tem muita gente que não também, assim. Mas eles Muita gente perguntam a Tô não. vocês, falando né? os top, sim, né? Os caras que estão... Mas, Sidney, mas eu vou falar para você, cara, a mentalidade do jogador hoje mudou bastante, né? Eles É. estão muito mais preocupados. Eu tenho o meu CT também de performance também, Aonde pela é? manhã, lá em Caxias.
Eu estava atendendo um menino, um atleta também que jogou, estava no Chipre, voltou e ele estava lá treinando comigo. E hoje não tem jeito, hoje os CTs estão aí para ofertar treinos de qualidade e você fica exprimido para você ter que fazer o treinamento de força, ir para o campo, passar na nutricionista, passar no departamento de neurociência, E, enfim, é muitas coisas para você fazer num período de 2 horas. não, e Mas outra vocês coisa, conversam? Você conversa com esse profissional extra-campo? Eles te apresentam, eles te Quando falam ou não? Quando quando ele está performando num clube, sim. Mas esse menino ele tá parado, ele não Sim, está em nenhum clube, então eu não tenho ligação nenhuma, então ele só sim. está fazendo nesse período que ele está parado. Mas se ele estiver com vínculo em algum clube, o ideal é que tenha esse diálogo para saber como foi a carga de treino, diálogo com o atleta, diálogo com o preparador físico, com todo esse pessoal que está dentro do clube. E, Isso o- é fundamental. e uma outra questão Pode errar a também mão. é que muita gente que não vive esse dia a dia do clube, cara, você tem ali 25, 26, 28, 30 atletas. Como é que um departamento de fisiologia, de fisioterapia, vai atender 30, os 30? Não dá. Exatamente. De Não forma dá. Não individualizada, que a dá. gente fala Não hoje, é dá. difícil de você Então, atender assim, 30. na época nossa do Botafogo, nós tínhamos 4 fisioterapeutas. E É não dá para atender todo mundo. difícil. Muitos se tratavam fora, e assim, às vezes também existe aquela questão do atleta não gostar, ou não se adaptar, ou não se dar bem com o profissional que está lá e ele prefere tratar fora. E isso o gestor que está ali no dia a dia tem que lidar com isso tudo, né, cara? É muito difícil, muito É, difícil. tudo isso vão corroborar para que ele venha treinar, buscar fora, né? Essa questão da empatia com o profissional, a questão de permanecer menos tempo no clube e ficar fora do clube para dar mais atenção para sua família, porque também é um ser humano também que tem seus afazeres fora, né? Então, acho que o mercado tá para isso, tá? Mas os clubes precisam se organizar se ele quer ter o atleta treinando só no clube. Se não quiser, vai ter que abrir mão e vai ter que aceitar que o atleta treine fora, porque ele tem que pensar 24 horas como atleta, não apenas 2 horas. você começou na base, Eu comecei na base. mas qual função? Você girou em todo. Comecei como estagiário na preparação física, e assim segui a base toda como Mas qual preparador físico. categoria? Passei por todas as categorias, Todas. mirim, infantil, juvenil, juniores. E aí, quando eu saio do Fluminense, eu saí nos juniores. Passei por todas as categorias. Alex, aquilo que a gente estava falando antes, isso acontece não só na preparação física, mas também na área técnica, né? Antigamente era o treinador e o auxiliar. Hoje você tem o treinador, o scout, o análise de desempenho, o Fisiologista, não, não, fisioterapeuta, não. Aí tem o treinador de nutricionista. goleiro, tem o treinador de goleiro. Estou falando da parte de treino, assim, técnico. Tem o treinador de goleiro, você tem, de repente, dois auxiliares ou três que vão. Um vai treinar a defesa, tem um que treina ataque, não sei o quê. E a preparação física também era um preparador. E hoje entra isso. Aí é o fisiologista, é o preparador físico, é a nutrição que tem tudo a ver com a preparação, é a parte lá de termografia, aí é, sei lá, mais o quê. Cara, como é que é organizar isso tudo? Você, coordenador científico, é É, você que coordena isso tudo? exatamente isso. A função hoje do coordenador científico, coordenador de performance, é justamente fazer o link entre essas áreas de performance para tentar entregar uma informação consistente para o treinador no dia a dia do campo, né? Porque se essas áreas não se comunicarem, ficar tudo muito solto, vai acabar gerando um ruído. E esse ruído é ruim para o processo, né? Então precisa desse centralizador. Essa semana eu até fui no Boa Vista, está fazendo um bom trabalho com o Erdi. O Erdi é o coordenador lá, né, dessa área, coordenador de É o performance. Erdi que tá lá? É o Erdi. O Erdi Tá na está base ou no no profissional? profissional. Foi o Brasil que levou ele pra lá? Não, Não sei, acho que ele foi através do ele... processo seletivo Ah, mesmo. legal, Acho que legal. foi processo seletivo. E ele está fazendo um trabalho O muito Erdi foi o bacana lá. nosso primeiro episódio aqui, É, Carlos Erdi. 01. É que tu não Comigo? tava, não, era o Ah, outro tá. apresentador. Na época que eu tenho saudade, antes de você chegar. e essa é a nossa função como coordenador científico, que é gerenciar essas áreas que possa se comunicar da melhor forma possível para a gente entregar um resultado único, sem ruído para o treinador, para que ele possa tomar a melhor decisão no campo, né? Porque se cada área faz separadamente, cada um vai chegar às suas conclusões e não vai passar para o treinador, cada um vai passar picadamente e o treinador vai ficar sem saber qual é a necessidade real do atleta. Então, esse coordenador de performance, ele gerencia tudo e leva uma única informação. E hoje você num departamento profissional de um clube aí de ponta, quais seriam essas áreas, assim?
importante da Que performance. você, não, que você gerenciaria. Seria o quê? A preparação física? Preparação física, fisiologia, nutrição, departamento médico também tem que estar envolvido também, porque comunica o tempo todo, porque o atleta às vezes chega, ele sai íntegro do treino, mas no dia seguinte ele volta, tá passando mal ou tá com dor, e aí tem que entender o porquê que ele tá naquela situação que ele não pode treinar. Então, departamento médico, psicologia, assistente social, Quando você fala são em várias áreas, gerenciar né? essas áreas, é o quê? Eles vão te passar tudo que eles vão fazer É isso aí, claro, e claro que você dá o aval. perfeito, cada área vai ter o responsável pelaquela área. Então, eu vou buscar informações, trocar informações com ele de cada área, que precisa entender também, claro, minimamente possível para Sim. entender, trocar ideia com essas áreas e entregar um produto único para o treinador. Então, é buscar informações, é integrar as informações, não pedir para fazer o que você acha, é Sim. respeitar o Não, profissional da área, mas pegar essas informações importantes, que você acha que é importante. Então, esse coordenador de performance, Sidney, eu acho legal que ele também tem experiência no campo. Porque sim, hoje em dia não adianta pegar só o cara que é do laboratório. sim. Ah, ele é um puta de um profissional, um conhecimento técnico absurdo. Mas já viu o campo? Já trabalhou com um treinador? Entende o que o treinador pensa? Entende das necessidades que o atleta precisa estar no campo? É uma coisa que eu preservo muito. O jogador tem que estar no campo. Sim. O jogador tem que estar no campo. Tira o jogador do campo só se realmente houver muita necessidade. E muitos treinadores hoje reclamam disso. O fisiologista e o coordenador quer tirar o jogador do campo. Na verdade, não é assim. Tem que colocar o jogador no campo, mas de forma que ele esteja Segura, né? segura. A gente teve um caso na época do Botafogo, acho que você estava lá, acho que foi 2014, se eu não me era o Bolívar, né? Tu estava Bolívar. lá. Que, por exemplo, para você entender um pouco disso aí, né? E também o gestor, porque eu falo isso muito hoje, assim, né? Quem quer ser diretor de futebol, gerente de futebol, o cara só está preocupado em contratação, né? Eu não tenho esse perfil eu sei quem eu quero, mas eu não quero negociar. A minha função, meu papel era coordenar todas as áreas, né? Isso que eu acho que eu consegui entregar, principalmente na base do clube, que a gente teve tempo para trabalhar, entregar de maneira organizada, estruturada e com processos, né? Por exemplo, me corrija se estiver enganado, ou me mentiram e me ensinaram errado, mas às vezes você está com um atleta para ganhar força ou ganhar, né, massa. É, ele vai sentir dor muscular, ele vai, né? Porque para fazer isso você tem que ter a quebra das Sim. fibras, aquela coisa toda. Aí ele chega no médico e fala assim: pô, tô cheio de dor muscular. Ele vai, pumba, mete um anti-inflamatório, aquela injeçãozinha, vai atrapalhar o treino dele de ganho de força. Se as áreas não estiverem conversando e se falando, fala, meu filho, isso faz parte do teu processo, você tá com essa dor por causa disso. Perfeito. Não é isso, Alex? Mas Perfeito, um, Sidney. um- um Perfeito. exemplo, assim, Não, né? perfeito, porque o médico vai chegar e vai relatar pro médico, eu tô com dor. Mas qual a origem dessa dor? Como é que foi em virtude do treinamento de força que ele fez no dia anterior? Isso faz parte do processo? Sim, Então, essa dor é normal, então é uma dor que você vai ter que tolerar por alguns dias. Essa dor ela vai desaparecer, vai sumir e você vai ter uma adaptação e vida que segue, vamos continuar treinando. Agora, toda vez que sentir dor, você tira, toda vez que tem um problema, você tira do treino e acaba não desenvolvendo o atleta. e às vezes Eu até acho que é dar o remédio por aí. mascara a dor, Mascara a dor. vai mascarar o potencial que ele vai. Ele pode se lesionar porque justamente ele não está sentindo a dor, que é o limitador, de É, repente, dele para aquela situação. E como é que é feito na base? Isso a gente tá falando do profissional. E na base, tem na toda essa base estrutura, não? na base é um pouco mais complicado, né? Na base nós estamos falando de 300 e pouco atletas, né? Então, hoje o carro-chefe da base é o sub-20. Hoje o carro-chefe da base é o 20, é o profissional da base, pode-se dizer assim, né? Então, eu ficava muito voltado a gerenciar o sub-20, para trazer essas informações para o sub-20 e para o sub-17. As categorias menores não é que você deixa de lado, é que você deixa outras pessoas envolvidas dentro desse processo e se preocupa um pouco mais com o 20 e com o 17. Porque a partir do 15 para baixo, o volume de treino é menor, a demanda física do jogo é menor, a tolerância com esses atletas é menor, a adaptação dele é muito mais tranquilo do que os atletas que já estão com uma carga de treino acumulativa desde a iniciação maior, enfim. Então, o 20 e o 17 são as categorias mais importantes para a gente gerenciar essas informações para entregar para o treinador. E o campeonato hoje, ainda mais hoje, né? Campeonato brasileiro, campeonato Sim. carioca, eles jogam com a mesma quantidade que joga um profissional. Na tua época, né, Não, Sidney? não Esquece, tinha nada jogar disso. 30 jogos no ano. E olha lá. Hoje o 20 joga 60, 70 jogos, o 17 também, então a demanda é muito grande. Então a nossa preocupação maior
é com 17 e com 20. As outras categorias, elas vêm tendo suas importâncias, mas a gente consegue gerenciar com outras pessoas dando suporte. Então deixa eu voltar da minha cabeça aqui agora. Me explica aqui. É, é bom que muitos que assistem aqui você vai poder ajudá-los. Se você está falando isso de uma base profissional, você tem estrutura, alimentação, você tem um pouco do controle, eu vejo muito. Acabei de ver aqui no intervalo das gravações aqui, no Instagram, uma criança deve ter lá seus 7, 8 anos com paraquedas correndo, fazendo uma atividade, digamos, de personal soccer, né, que está crescendo muito aí. A sua cara já respondeu, obrigado. Isso dói no coração, isso dói. Ou seja, a criança ela deve treinar 2 vezes por semana, ela não deve se alimentar bem, não é que ela não tenha comida em casa. Come porcaria, como muitas crianças comem. Ela deve comer o arroz e feijão, mas deve comer biscoito, tomar Coca-Cola, dormir mal, não sair da tela. Ela não tem uma estrutura já física montada. 8, 9 anos com paraquedas correndo, dando pique, fazendo salto, e aí? Cara, isso me preocupa muito, né? Eu acho que é uma fase bem sensível, né? A fase ali da iniciação, que vai dos 7 anos até os 12 anos, é onde você tem que ter mais cuidado com o atleta, para ele não desistir do esporte, para ele melhorar realmente o que é a fase sensível dele, que é a coordenação motora, porque ele ainda está em processo de desenvolvimento para aguentar cargas de treinamento alta. E aí, o que que a gente tentava fazer, o que a gente fazia lá no Fluminense, sempre no início do ano, reunir os pais para fazer as orientações. É difícil, o pai é difícil, né? Às vezes até o pai que dá o treino. E a gente acompanha na internet, semana eu vi um pai dando treino pro menino correndo, fazendo treinamento aeróbico com ele. Cara, qual é a necessidade disso? Mas enfim. E aí na base, quando a gente está inserido dentro do processo, não dá pra gente. A gente toma conta do atleta enquanto ele está no clube, mas quando ele está fora do clube, quem tem que tomar conta do atleta é o pai, né? O pai que tem que direcionar melhor. Então a gente procurava fazer reuniões sempre no início do ano para direcionar os pais, para falar sobre treinamento, sobre alimentação, sobre comportamento, sobre a utilização de hormônios, que muitos hoje estão usando GH para querer que o atleta de 11 anos já tenha o porte físico do Cristiano Ronaldo. Então a gente reuniu o médico, a psicologia, eu como fisiologia e a nutrição. E cada um abordava a tua área para orientar os atletas, os pais dos atletas sobre isso. Porque tá virando moda, né? Todo mundo, todos os pais querem um super-herói dentro de casa e esquece que ele é uma criança em desenvolvimento. Vou te falar, eu sou preparador físico e trabalho há 25 anos com futebol. Se você perguntar quantas vezes eu levei meu filho para o campo para fazer treinamento físico com ele, eu nunca levei. Quando ele fala, pai, vamos treinar, eu falei, vamos, pega a bola que tá ali, vai lá pra praça e vai bater pelada. Vai bater, você já tem responsabilidade lá no Nova No dia a Iguaçu, dia. no dia a dia. Você já treina no Nova Iguaçu, você tem que vai pro futsal, porque é o último ano de futsal dele, e ele é apaixonado por futsal, né? E aí você quer que eu vou te dar mais treino? Vai lá bater pelada, cara, vai se distrair, jogar com o grande, jogar com o pequeno, é isso aí que vai te desenvolver, não sou eu fazendo treino físico com você. Eu vejo os pais botando pra correr, botando isso, mas existe um treinamento também com coordenador de performance, com um preparador físico, com um trabalho orientado de coordenação motora, de fundamento para aperfeiçoar. Ok, sem intensidade controlada, sem problema nenhum, mas utilização de paraquedas, correr na areia, dar sprint de forma aleatória. Eu vejo tanta coisa, né, cara, na internet que eu fico assustado, me preocupa, me preocupa. E só para tu ter uma ideia, e o Alex estava lá na época, 2014, ele falou de reunião com os pais, com um profissional, na pré-temporada lá em Saquarema, nós fizemos reunião com as famílias dos atletas. E com os atletas, o departamento médico entregou para cada um deles uma bolsinha com vários medicamentos. E a gente ia disputar a Libertadores naquele ano e tudo, e a gente falava assim, meu amigo, olha só, sentiu qualquer coisa, liga pro médico, que ele vai dizer, abre a bolsinha, pega o amarelinho e toma o amarelinho, porque estava tendo Doping. casos na época também de doping, porque às vezes é um remédio comum que muita gente não sabe, toma e vai fazer o doping e já era. Então, assim, Exatamente. as pessoas que estão no futebol, ou as que gostam do futebol, falam do faixa, que é só chegar lá, 3 séries de 10, faz a musculação e tem um entorno que às vezes é Então, é muito mais amplo, né, muito cara? mais amplo Eu lembro que do em que 2003, quando eu joguei a Série A lá no Bahia, a gente foi orientado, isso eu não esqueço, que até dependendo do creme que a mulher passar e você tiver relação sexual, pode pegar no doping.
Eu não sabia disso. É. Tem muitas outras, tem muita coisa que pega no doping. Acho que é só remédio, Remédio nasal, a utilização de Sim. remédio nasal pode pegar no doping, então tem que ter muito E cuidado com a se você não utilização. tivesse orientação, até porque o cara fala, eu tô com dor de cabeça, tô com o nariz entupido, se a mulher chegar, toma isso aí, vai, É. e a gente E chega. assim é com a preparação física, tem que ter cuidado com o que você faz fora. Às vezes você faz algo que você está repetindo dentro do seu dia a dia que vai gerar uma lesão precoce numa criança. Sim. Pode até interromper o processo de crescimento dele por uma lesão na epífise de um atleta, então, de uma criança. E aí fica afastado. Hoje está aumentando muito a incidência de lesão de cruzado em crianças. Então, Coisa que não se coisa que via, não né? se via, coisa que não se via. Saí do Fluminense agora, tinha 2 ou 3 atletas com lesão de cruzado. Aí você vai investigar, é o atleta que faz o personal, o atleta que treina fora, que joga futsal, que não tem controle de nada. E aí tá Quanta acontecendo chega. isso. É um menino De- com 13 anos, com 12 anos, com lesão de cruzado, algo que não acontecia, ó, Era, que não era normal. e, Hoje e, tá virando e normal. se treinava ou jogava, entre aspas, mais, que era aquela coisa. O moleque jogava futsal, futebol de campo, tudo, mas não tinha o tal da preparação extra e tudo que É, às vezes prejudica em vez de ajudar. ajuda. Alex, você que cuidou dessa parte toda, a gente fala muito aqui, né? A gente que viveu o futebol esses anos todos, a maioria dos atletas, eu queria que você falasse sobre isso, que eu acho que é importante. Um elenco hoje de uma base aí de um sub-20, de um sub-17, 15, sei lá, você tem 20, 30 atletas. Tudo bem que agora está dividindo por ano, mas você tem aí 30, 40 atletas, Sim. só 11 vão jogar e o resto fica esperando lá. E aí a gente vê muito os atletas desanimarem, que é aquela história que a gente fala assim: o atleta ele quer ter a oportunidade para se preparar, ele não se prepara para a oportunidade. O trabalho científico, né, o trabalho da preparação física ou desse entorno todo, também é voltado para isso, é deixar ele preparado para quando ele tiver a oportunidade ele estar É. pronto. Como é que você vê os atletas? Tem algum caso que, pô, aquele nego fala do Cafu na Copa, né? Pô, eu tô preparado desde há 40 dias quando ele vai jogar a final da Copa do Mundo 94. Tem um cara que é o Cafu que não deixa o treino cair e tudo mais, quando tiver a chance ele vai pegar, e tem um cara que larga. Você já viveu isso? Você já viu É, isso muito? já vivenciei os dois lados. O atleta que é extremamente dedicado, né, que se cuida, né, a gente divide o grupo em G1, G2 e G3, né. Então acho que o que mais preocupa o preparador físico não é o G1. O G1 tá jogando, tá treinando, tá motivado. O que preocupa é o G2 e o G3, porque a qualquer momento esse atleta vai ser solicitado para performar dentro do G1. Ou esse atleta G1 e G2, muitas das vezes, é ele que vai servir o profissional. Então, tem atletas que conseguem entender, ter essa capacidade cognitiva de entender que ele precisa estar preparado para a oportunidade, que essa oportunidade vai aparecer a Sempre qualquer momento, aparece, é sempre aparece. impressionante. E aí, para isso, você tem que estar preparado. E tem um atleta que espera a oportunidade aparecer e quando aparece ele não está preparado. E aí, quando ele entra, ele não performa, e aí depois vai se deixar injustiçado. E aí vai falar que fui injustiçado, o treinador não gosta de mim, O pô, empresário atrapalhou. todo mundo Só me atrapalhou. deu 30 minutos, só porque eu não fui bem nos 30 minutos. Peraí, mas não foi bem É, porque tu não estava preparado para os 30. exatamente. E tem atleta que está preocupada. A minha preocupação como preparador físico, como coordenador de performance, não é o atleta G1, é o G2 e o G3. E hoje, Sidney, por incrível que pareça, eu tenho esses 7 anos, eu percebi que os atletas que mais viram no profissional são os atletas G1 e G2, são os atletas mais resilientes. É o atleta que passa pelo problema, tá ali treinando, tá se dedicando para quando conseguir uma oportunidade. E o G2 e o G1, muitas das vezes, quando ele é o titular e ele começa a ficar no banco, ele fica desanimado. Ele, tô injustiçado, o treinador me tirou. E aí o cara vai e performance. E aí tem vários casos aí no profissional que muitos atletas era G2 e G3, propriamente na iniciação, na fase de iniciação ou fase de especialização. O Riquelme, o Isaac, o John Kennedy nunca foi unanimidade, mas sempre foi um atleta que sempre treinou, comprometido, e quando teve oportunidade é ele que está performando no profissional. E tem outros atletas que foram, desde a base, jogadores promessa, servindo a seleção na base, e que não viraram. Hoje eu estou treinando um menino lá, que treina comigo, ele era atleta do Santos. E ele foi sempre, assim, promessa do Santos. Promessa do Santos. E hoje ele não virou jogador. Promessa do Santos, seleção brasileira, e não virou. Hoje tá correndo no mercado. Tá aí, tá jogando aí, mas tá correndo no mercado. Não era aquela promessa, e quem virou foi o que era o reserva dele.
E aí, então, hoje eu tenho percebido isso. Então, os atletas hoje, para performar e para ter oportunidade, é isso aí, ter resiliência, ficar concentrado, aguardar a sua oportunidade que ela vai aparecer, porque eu não tenho dúvida disso, a oportunidade vai aparecer, aparece para todo mundo, mas para isso tem que estar preparado. Só para o Entender. pessoal entender do G1, G2, G3. De hoje a dois, Como é que é essa divisão? Por que dessa divisão? essa divisão é para facilitar o nosso dia a dia e distribuir a carga e dar igualdade de treinamento para todos eles, né? Então, o G1 normalmente é o atleta que joga, o G2 é o suplente, o reserva, e o G3 são os não relacionados, que quase nunca vai para o jogo, né? Tipo o Luiz, quando jogava. Tipo o Luiz quando jogava G3, né? Então, mas naquela época não tinha essa preocupação, então ele ficava sempre a carga baixa. Então, tem essa preocupação para a gente igualar a carga de treino dele, para ele estar preparado para aquela sobrecarga do jogo. Então, a gente divide dessa forma para facilitar essa organização das sessões de treino. E o jogo realmente é a maior carga, é o maior O preparador, jogo, é o melhor remédio para preparação, é o que deixa o jogo cara é o preparado. 100%. É. O jogo é o 100%. Por mais que você tenha a preocupação de aumentar a carga do G3, do G2, quem tá no G1 jogando, ele sempre vai O estar. jogo é o 100%. O jogo é onde ele entrega tudo ali. O jogo é onde ele não poupa energia. O jogo é aquela última bola que ele vai na última bola. Não No tem treino migué, aí, né? tá, pô, no Miguel, nessa eu não vou, no outro, tira o pé. No jogo não tira o pé. No jogo a porrada come. No jogo, porra, Carga é a carga é maior, alta, a assim, o intensidade é impacto, alta. A carga cognitiva é muito maior, o atleta está concentrado desde o momento do aquecimento até o jogo. Então, estresse, tudo. exatamente. Então, o atleta que consegue entender isso e consegue aproveitar isso, ele vai estar sempre na frente. Vai estar sempre na frente. Então, o atleta G1 normalmente ele vai estar sempre na frente, porque ele tem toda essa vivência e esse lastro do jogo que ajuda a performar ele fisicamente e cognitivamente, porque a demanda do jogo ali é tudo. Não tem ali, pô, vou fazer isso agora, é um 4 contra 4. Não, as tomadas de decisões ali é ele que toma. Então, o treinador só organiza ali no dia a dia, mas quem toma decisões dentro do jogo é ele. Então, a maior carga de cognitiva e física é o jogo, é o 100%. Vou te chamar só de G3 agora, filho. Ai, não, mas falando sério agora, você como experiente que foi no futebol, você tem uma história dessa. Você não era relacionado, Eu você ia não ia a falar, mas jogo você nenhum. gosta de me zoar, você não deixou eu falar, Não, entendeu? G3, conta a tua história aí, G3. Eu nunca fui titular na base. Não, tô falando quando o Evaristo assume. Não, Além base, disso, na base. Eu subi profissional jogando uma Taça São Paulo. Eu fui reserva no primeiro ano de juniores, que antigamente juniores, no segundo ano, aí no terceiro ano eu vou para Taça São Paulo 2003, onde surge o Wagner Love, que Wagner Love. levou, ele estava no mesmo, o Palmeiras, né, ele estava no mesmo hotel que a gente, lá em São José São José dos Campos. Aí o Carlos Amadeu, ele até faleceu, era da seleção sub-20. Eu jogo a Taça São Paulo e de lá o Candinho me puxa. Aí eu vou integrar o profissional, nem reserva era, naquela época só podia 18. Eu não era, mas não podia ir deixava. 50 na época. Oi? Podia ir 50 que tu não ia na época. Na época era 18. Não, mas é resiliência. Desculpa, mas vai, Não, mas conta, é conta que resiliência. a tua história é legal, Não, pô. mas é resiliente. Mas eu sempre, na base, eu era o terceiro. Eram os dois zagueiros, mais eu. Qualquer um dos dois entrava, às vezes até um volante não jogava, eu entrava e fazia 3 zagueiros, o Marcelo Chamusca. E fui resiliente. Nunca machuquei, nunca fui dar de Isso é migué. importante. Gostava da minha noitada, gostava da minha cerveja, gostava da minha bagunça, mas estava lá. Graças a Deus. Jogador ruim não machuca, né? É. Aí subi profissional. Isso. Quando vê, reserva, nem reserva era, nem reserva. Falei, cara, vou continuar. Aí, um belo dia, a gente vai pegar o Vasco. Minto. Vai pegar o Caio Candinho. Eu vou jogar um Bavi. Coloca o time reserva, pelo Baiano. Eu vou bem. Eu ganho lá uma ducha Corona como melhor em campo. Você joga o time reserva, você jogou, Joguei. Bavi. Aí ali, opa, tem alguém aqui. Eu ganhei perdendo o jogo de 3-2 no Barradão. Qual a história que eu falei do João Santana? Tá 2-0. 2-0 pra gente, ele colocou 16 atacantes e ganhou o jogo. Aí começaram a me ver com outros olhos. Quando vê, minha mãe e meu pai vai passar o Dia das Mães comigo, eu falo assim, mãe, pai, fica em tal lugar porque eu vou ser cortado ou nem vou ser relacionado. A Cristina, uma cuidava da gente lá, meio que assessora, vai esperar vocês, enfim. Vou eu pra preleção, relacionou 21 para cortar 3. Eu vou no orelhão, não tinha condições aí de comprar celular. Pai, ó, tô aqui, mas vou ser cortado, isso aqui, no mesmo local. Vai o Evaristo de Macedo escalar o time e eu titular. Você ficou sabendo na Na preleção. preleção. E te falo, não me preparei.
Meu pai já estava na arquibancada, minha mãe já estava lá, eu já crente que ia encontrá-los. Eu não dormi anteriormente pensando no Caio, que é esse comentarista Caio Ribeiro, no Christian atacante, Anderson Polga zagueiro. Era o time do Grêmio na época, que era o nome da minha estreia, do Tite treinador. Não me preparei. Fui Para aquele momento, mas nos dias antecedentes Não a saí esse mais. momento, você estava Fiz- se preparando fiz ao longo do processo, fiz né? 21 jogos titular. Emocionalmente ele tá bem. Como é que foi as pernas que tu Pô, falou? Não, isso aqui meu tremia. Não me preparei, cara. Aqui, sentado na preleção, quando ele Isso falou, aqui tremia. gato, Luiz Fernando. Minha barriga, gelo. Mas Esse que é o o bom meu do futebol. histórico, De treinamento, 2, 3 te anos, garantiu. Te garantiu ganhamos de que 2-1, joguei bem. virou, eu- Ele viu um lance meu lá que fui dar. Deus do céu. Eu tô fazendo um DVD motivacional, nem tem mais, né? Mas eu vou. Vai ser só a capa. Eu não vou entregar o DVD não pros alunos das Qual que é o academias. título? É a foto do Luiz Fernando com a camisa do Bahia. O título é Se ele conseguiu, você também pode. Mas isso é resiliência, É cara, no preparação. processo, é se preparar. Às vezes você não vai estar preparado para aquele momento ali, mas tudo que você vivenciou te deu lastro para você vivenciar aquele momento ali. Então é isso. Acho que eu vejo isso aí nos dias atuais. São esses jogadores que, com resiliência do G1, do G2 e do G3, virando profissional. E muitas das vezes o G1 não está virando. E você já fez algum papel de psicólogo uma vez ou sempre fez? Ah, sempre tem, né, cara? Acho que todas as áreas, né, que atuam dentro do futebol, você, em algum momento, você Se detecta? troca Opa, aquele ali você dá precisa uma de de uma atenção. psicólogo. E eu tenho muita facilidade para lidar com os eu tenho uma coisa que os atletas já me adoram, cara. Minha sala da fisiologia, os moleques vão lá 20, 17, vai lá na minha sala, fica lá, acabou o treino, eu vou lá na minha sala pra ficar batendo papo. Falei, pô, irmão, vai trocar de roupa, vai pra casa. Fica lá batendo roupa. Que eu recebi de mensagem de atleta agora, 20, 17, pô, tu saiu, vai fazer falta, não sei o que, enfim. E você acaba dando um conselho para alguns, né? Porque eu tenho, pô, 46 anos, você tem uma vivência do Botafogo, vivenciei outros clubes, pô, já vi muita coisa acontecer no futebol, enfim. E aí você acaba dando um conselho pro menino, o menino tá desmotivado, falei, cara, continua. Aí, recentemente foi o Kelvão, agora foi para fora. Kelvão é um menino atacante, tava no 20 agora, um atacante, assim, esse atacante típico 9 da décadas passadas, né? Esse jogador de meio ali, que joga por dentro, joga muito dentro da área. E o Fluminense não estava oportunizando pelo fato do perfil de jogo do treinador não encaixar ele dentro desse processo. Mas é um 9 com muita qualidade. Eu falei, cara, e aí eu conversando com ele, ele toda vez que treinava, ficava de fora, ficava chateado. Eu falei, irmão, olha só, uma coisa você tem que mudar. Muda teu comportamento. Você tem que ser grato a todo momento de você estar aqui. Quantos Sim. gostaria de estar Pô. no seu lugar? E tem uma coisa que me recorda muito do Botafogo, é um atleta chamado o Dudu Cearense. Sim. O Dudu Cearense, cara, é um atleta que ele foi lá pra fora, ganhou dinheiro pra caramba, tá? Tinha a vida resolvida. Eu não sei se estava no Fortaleza na época, ele veio pro Botafogo, né? E ele veio pro Botafogo com problemas no joelho, né, articular. Cara, ele poucas vezes foi relacionado para os jogos. Ele ficou acho que 2 anos no Botafogo, 3 anos, se eu não me engano. Se ele foi relacionado para o jogo para ser titular, 10 jogos foi muito. Mas é um cara que tem um comportamento absurdo. Todo treino dele, o cara pô, chegava feliz, alegre, e falava: aqui é pau, aqui é treino, aqui pode falar o que. Ele falou uma frase para mim que não sai da minha cabeça. Ele falou para mim o seguinte: Alex, pode falar o que for de mim, mas não pode falar do meu profissionalismo. Porque eu tô aqui para trabalhar. Se eu vou jogar, se eu não vou jogar, se eu vou ser titular, para mim não vai fazer diferença. Mas da minha pessoa ninguém pode falar. Eu posso até não jogar bem. Pode discordar se eu jogo bem, se eu jogo mal, mas da minha pessoa ninguém vai falar. E ele era É isso, meu cara. colega. É Ele, teu colega? ele trabalha como investidor agora. Investidor. E eu falei isso pra Tá em ele, São falei, Paulo. cara, você não pode mudar o seu comportamento, tem que ser a mesma pessoa. Hoje, amanhã, depois de amanhã. Lembra dele, É não, isso que filho? vai te credenciar. Jogou muita bola. Claro. Jogou muita bola no auge, Claro. né? Seleção. E com todas as dificuldades dele no Botafogo, quando ele entrava, tinha jogou muita muito, qualidade, jogou muita muito. qualidade, mas o joelho estava limitando muito ele. Sim. Limitava muito ele. Ele já não tinha mobilidade articular. Então, mas, pô, o dia a dia dele era sensacional. Um cara que nunca. E renovava o contrato justamente por esse comportamento. Ele motivava os outros Sim. atletas. Pô, se o Dudu, que ganhou tudo, tá treinando Assim. dessa forma, tá assim, pô, não posso reclamar. Os meninos viam aquilo ali e treinavam forte, cara. E aí, ia dar treino pro G3, né? Muitas vezes ele tava no G3, cara. Ele não podia faltar ao treino, porque ele contagiava os meninos, irmão. Né? Pô, o Dudu tá no G3, treinando do jeito que treina, eu vou ficar aqui fazendo corpo mole. Não tem Não, vou como. treinar a Vera. O Luiz falou uma coisa de psicólogo e tudo, que também é uma coisa que a gente carrega, né, na área e tudo, que não é só essa parte emocional do atleta, psicologia, mas é gestão de grupo, né? É aquela coisa. Você, como um coordenador científico, eu sei por mim, né, que tinha que gerenciar não só
o grupo científico, que são vários dentro de um, mas também todo o contexto do departamento. É, como é que é lidar com a vaidade, né? Que é aquela história assim, o mais difícil do futebol, só tem coisa que eu tenho que morder a língua aqui que eu não posso falar. Mas assim, é, o time ganha é porque o nutricionista botou salada e que a salada ela foi fundamental para a digestão do atleta, não sei o quê. O time ganha porque a psicóloga falou que fez um contrabalho mental disso. Aí ganha. Perde, a culpa é do outro, a culpa é de não sei quem, babá. E assim, pior que muda da noite pro dia, né? A mesma salada foi servida no domingo que ganhou e na quarta que perdeu. Mas não mudou nada. E assim, eu sempre tive um jeitinho muito carinhoso de lidar com as pessoas, de tratar todo mundo, você sabe disso, Sim. Luiz já Tinha? sempre tive, Tinha. sempre tive. Não tem Ah, mais, tá. não tem Eu mais sempre esse tive, Ah, tá eu bem. sempre fui carinhoso e tratei todo mundo com muita delicadeza, com muito contato afetivo e tudo mais. O Alex sabe disso. O Luiz fala que eu perco a paciência à toa. Não, você não tem paciência, você não tem paciência. E eu, desde a base, eu falava assim, cara, cada um no seu quadrado, né? Aí vem análise de desempenho, aí o cara vem com a Bíblia desse tamanho pós-jogo pro treinador ler. Eu falei, meu irmão, o cara não vai ler isso, reduz isso aí, cara. Faz, enfim, como é que é lidar com isso no futebol pra você? Difícil, para mim é difícil, assim, lidar com. O futebol é muito provido de vaidade, né? Acho que a gente investiu no futebol, acho que todas as áreas é muita vaidade. Tipo, quando ganha, foi aquela, aquela solução que fez o efeito. Ó. Pouco tempo atrás eu me disse, pô, ganhamos porque eu dei uma palestra. Sim. E aí, cara, isso é ruim. Isso é muito ruim. É muito difícil pra mim. Eu tenho muita dificuldade de lidar porque, cara, eu sou extremamente desprovido de vaidade. Se eu fizer algo dentro do departamento e as coisas derem certo, eu não vou falar que o mérito foi meu. Um tempo atrás nós fizemos um centro de recovery no Fluminense, assim, quando tá começando a bota de compressão. Hoje em dia é moda, né? Sim. Mas essa bota de compressão, eu fui um dos primeiros, no Fluminense foi um dos primeiros departamentos da base a colocar essa estratégia de recuperação que foi através da Avanutri. Então, e quem fez o primeiro contato para trazer essa ideia foi eu com o Rodrigo, que é o dono da Avanutri, né? E aí nós montamos um centro legal lá, teve inauguração e tudo mais, muito bacana. E o Rodrigo, que é o dono, ele pediu, Alex, vamos lá no CT, lá na Barra, porque eu vou dar uma entrevista, eu quero que você esteja comigo, porque você foi o cara que trouxe a Avanutri. Rodrigo, eu não quero, irmão, não quero aparecer, eu não estou aqui para aparecer. As coisas estão funcionando ótimo. Então eu tenho muita E às vezes dificuldade. até não apareceu melhor, É né? melhor. Às vezes também nem sempre, às vezes é É, ruim. é, Às vezes é ruim, que as pessoas acabam, por vaidade, falar, eu que fiz, não sei o é. quê. Mas tudo bem, pra mim isso não vai fazer diferença. O importante é o meu sentimento, é o que eu penso. Então, eu consegui fazer tudo isso, a Vanutre não continuou, mas hoje eu continuo com o amigo do Rodrigo da mesma forma, e o Rodrigo, a Vanutre hoje é o que é, tá com o Cristiano Ronaldo e tudo mais, enfim. Mas o Fluminense foi um o primeiro clube a colocar junto com o Botafogo a Vanutre. E aí, cara, tem essa vaidade que é difícil de lidar, cara. Eu te confesso que eu não sei nem como falar de vaidade, você acaba tocando um ponto muito difícil dentro do futebol, né? Lidar com a vaidade do atleta, lidar com a vaidade dos profissionais dentro do processo, isso é difícil, não é Porque eu falo isso porque, assim, isso tu não aprende na faculdade, né? É, e muitas vezes a gente chega jovem no clube, eu trabalhei no Fluminense em 97, eu tinha 23 anos, 22 anos, fui ser, é, hoje em dia se chamaria chefe da captação, nada mais era do que era eu e o Léo, a gente avaliava a peneira. Tinha um peneirão lá em Xerém no campo lá que não era no CT, que nem tinha aquele CT todo lá, a gente ia lá segunda, quarta e sexta, avaliava e terça e quinta era auxiliar técnico do juvenil. Era eu com 22, 23 anos fazendo isso lá. Então, mas você chega no clube, cara, querendo pô, entregar, fazer, acontecer. isso barra, Aí a primeira coisa, cara, eu fui mudar o processo de entrega de relatório do que a gente via lá. E aí eu era o chefe do setor lá de avaliação dos alunos. Eu falei, cara, eu vou fazer um negocinho no computador aqui diferente. é, Aí eu fiz, eu entregava todo final de semana pro diretor. Irmão, é difícil. eu olhei, eu falei, gente, tá melhor do que o outro, ou se não deixa o outro, meu irmão. Eu É tive ali que eu comecei a aprender isso, cara. muita vaidade. Eu tive dois momentos que foram marcantes dentro do futebol, um no Botafogo e um no Fluminense. No Fluminense, hoje tem a plataforma de força, né?
e a plataforma de contato, que você faz o salto ali para ver o comportamento neuromuscular do atleta, para ver se ele está saltando alto, se está saltando proporcional à média do que ele salta para ele ir para o treino. Quando ele está com uma resposta muito abaixo, você, pô, esse cara está com uma fadiga residual, está com algum problema, vamos investigar melhor. Aí tu Pô, vai tem isso relacionar com hoje em dia secar, também? tem, você faz com salto, porque Cara, muitas vezes não tem, é não tem secar, né? termografia, salta, Termografia, salto, o bem-estar do atleta, então junta todas essas junta tudo. informações. Só que aí eu não tinha no Fluminense, eu fui implementar isso. Os preparadores disseram, pô, mas ficar saltando, vai machucar meu atleta, não sei o quê. Eu falei, cara, não vai machucar teu atleta. Só que ele vai fazer 2 saltos que não vai atrapalhar em nada. Ah, Dois mas ele, saltos. 2 saltos. E aí é aquela vaidade do preparador físico que não quer que faça. Eu falei, cara, nós vamos introduzir isso. E aí devagarzinho nós fomos fazendo, fomos ganhando corpo, fomos mostrando o resultado para eles. Hoje os preparadores físicos, eles Todos que querem, todos. perturbam para, cara, vamos fazer o IF, vamos fazer o salto, vamos fazer o salto. Então ficou algo no Fluminense que hoje é padrão. Se não fizer o salto, hoje eles não conseguem dimensionar o treino do atleta. Então teve essa vaidade do preparador físico, mas eu tive que ser incisivo e falar, vamos fazer, vamos comprar a ideia. E tá lá hoje Cara, na base do Botafogo, funcionando. começou com o negócio de banheira de gelo, né? Aí a gente foi implementar lá no sub-20, não sei o quê. Aí vem pessoal, pô, os caras vão ficar gripados, os caras vão ficar É, resfriados, não pode fazer isso, e é não sei o quê. Meu irmão, aí tu tem que reunir todo mundo, explicar tudo pra todo mundo, fazer um processo de convencimento, e o é caramba. isso aí. Cara, isso pra mim é a coisa Tudo mais isso chata que fizemos. tem, cara, muito Isso mais aí nós chata que fizemos. tem. Mas tem que fazer, as pessoas têm que entender isso. E no Botafogo, no profissional, um caso de vaidade que aí você vai aprendendo a lidar com as pessoas e entender que realmente a vaidade é muito grande dentro do futebol. Foi no profissional, onde o René Simões ele abria muito para discutir sobre treino, como é que foi o treino, como é que vai ser o treino e tudo mais. E, cara, eu sempre fui um cara curioso, cara, de questionar, de perguntar, se me perguntar, de falar, de achar falar o que eu penso. E aí eu sempre me colocava, eu não era o primeiro preparador físico, eu era auxiliar de preparação física. E aí um determinado profissional, quando acabou as reuniões, ele falou, cara, pra você falar menos. Eu tô falando para tentar encontrar uma solução, não estou aqui para diminuir ou me engrandecer com o que eu estou falando, mas tudo bem. Então as pessoas, se você começa a mostrar algum tipo de trabalho diferente ou questionar alguma coisa que a pessoa não pensa, a pessoa quer te podar, ela não quer que você cresça igual a ela, não quer te ajudar. Então, isso você vai aprendendo no dia a dia no futebol. Então, a oportunidade que eu tive no Fluminense de trabalhar foi dar voz ativa para todo mundo que trabalhava comigo. Então, eu saí do Fluminense com os meninos da preparação física, com os estagiários. Eu não era chefe, mas eles faziam questão de me chamar, pô, chefe, não sei o quê, mas eu percebi que não era De de imposição, sacanagem em posição. sim. Era carinhoso mesmo, pô, Sim. até hoje eles me ligam, pô, e aí, chefe, como é que tá? É porque eu dava liberdade para todo mundo trabalhar. Então eu tentava exercer assim, pô, o protocolo tem que fazer assim a preparação física. Não, cara, cada um tem a sua forma de trabalhar. Tá dando certo e deu certo. E tava dando certo e tá dando certo. Fluminense tem bastante títulos no período que eu estive lá. Então, dando liberdade para todo mundo falar, para todo mundo se impor, para todo mundo falar o que pensa. Então, acho que isso que é legal do futebol, trazer pessoas que têm curiosidade de Sim, vivenciar o futebol, algo que é muito fechado, a gente sabe que é difícil de entrar. Então, eu trazia pesquisadores para trabalhar comigo, meninos do FRJ, é onde eu trabalho com pesquisa, para ir lá visitar, para entender como é que é o processo, como é que é o dia a dia. E, cara, eu nunca tive medo de trazer ninguém. Trazia doutores para ver meu trabalho. Ah, vou trazer o doutor lá, vai roubar teu emprego, vou roubar meu emprego. pô, Cara, ninguém vai roubar emprego de ninguém, cara. Se achar que o teu diretor achar que ele é melhor do que eu, tudo bem, pode trazer, eu vou para sim. outra área, não tem problema nenhum. Enfim, então essa vaidade acaba limitando o convívio muitas das vezes se você não tiver E, sabedoria. e, e ele falou de, não, fala menos. Tenho uma passagem boa no clube, não vou falar qual clube, quem era a pessoa, senão vai ficar chato aqui, mas eu era coordenador técnico, e aí essa pessoa era meu chefe, e ele teve que sair para ir para a seleção, que ele também, e aquela época que você podia trabalhar nos dois e tudo, e eu fui encarregado de demitir o chefe do departamento médico do clube, da base. E aí eu conversando com ele, ó, tô indo pra seleção, tu vai ficar aí, segunda-feira vai chegar, semana embora, pá. Aí eu falei, tá bom. Ele falou, ó, vou te dar um conselho. Eu nem pedi conselho, nada, eu ia falar a verdade, meu irmão, tá acabando o contrato, já aconteceu isso, a gente não quer seguir, tá tudo certo. Aí ele falou, ó, se ele perguntar o porquê, dá respostas
Como é que é? Cara, tá uma palavra na minha boca agora. Aleatórias. Aí eu olhei assim e falei, como assim resposta aleatória? Não, não responde. Responde não respondendo. Tu não sabe fazer isso, Sidney? Eu falei, não. Você tem que aprender. Você quer trabalhar com futebol? Responde não respondendo. Era isso. Foi a frase que eu aprendi. Responde não respondendo. Aí tu tem que chegar lá, chamar um cara, falar, você está sendo mandado embora. Por quê? Porque hoje o sol nasceu, Daqui a pouco vai chover. Exatamente. daqui a pouco vai chover, a nuvem está passando ali atrás e por isso você está sendo mandado embora. Cara, é uma loucura, É cara. loucura, Mas não pode. Aí ele eu depois mandei embora. Tudo aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí eu voltei para ele e falei, por que que você falou aquilo para mim? Para eu entender e tudo. Ele falou, não, porque amanhã tu pode encontrar com ele em outro clube, ele não pode ficar chateado com você. isso, cara. Eu te primo de falar a verdade. É O muito futebol tem delicado isso, é isso, muito né? Muito delicado, delicado responde, essa né? Sensível, situação. Pra né? ser sincero, né, cara? Acho que todo mundo é maduro o suficiente que tá no É, futebol, todo mundo mas no é homem o futebol, cara, é suficiente, uma mas coisa tem assim, uma vaidade que rege o é futebol, que incrível. isso às vezes me incomoda de trabalho. Eu amo futebol, não sei ver, tava conversando com o mineiro ali, né? E aí eu falei, cara, eu tô há 3 semanas, parece que já tô há 3 anos fora do futebol, eu tenho que voltar pro futebol. Tenho meu CTzinho lá, mas eu tenho que voltar, eu tenho que conviver com o futebol, mas isso às vezes é ruim, o dia a dia dessa vaidade, quando perde o jogo, quem é o problema, quando ganha o jogo é ele que que A foi o responsável, solução, a solução. Eu falo, sempre quando ganho o jogo, Sidney, eu tenho o meu comportamento de não parabenizar jogador. E quando perde, eu também não fico olhando de cara, eu continuo tratando da mesma forma, porque ali ele tá ali para isso. Ele sim, tá para ganhar, ele tá para perder, ele tá para jogar bem e tá para jogar mal. Só joga bem, joga mal quem tá lá dentro das quatro linhas. Então, se jogou bem, ótimo, me dá o GPS aqui, ou tudo bem, abraço, até amanhã e acabou. Não fico, pô, parabéns, fez uma excelente partida, porque quando joga mal, eu vou olhar para ele assim, ou vou passar direto e nem vou cumprimentar. Então, isso é ruim. sim. Cara, o meu comportamento é o mesmo. Jogou bem, vou te abraçar, abraço, bom descanso. Jogou mal, abraço, bom descanso e vambora, vida que segue. Então, essa questão também de ficar, porra, muito beija, abraça, esse trato com o jogador é importante, de ser sincero, de ser verdadeiro com o E o profissional. mineiro fica, pô, você tem que voltar, você tem que voltar. Eu falei, mineiro, eu tenho saudade até de perder. Você tem que voltar. Não, mas não volto, cara, por causa disso. Assim, cara, eu não tenho, assim, eu já não tinha paciência na época. Tô ficando velho, pior ainda. Eu não tenho paciência mais, Alex, assim, Uma pena. para conviver com isso, para lidar com isso. Isso para mim que é o desgaste maior. Cara, o trabalho, Sim, o processo adoro, é integrar os departamentos, criar um processo metodológico de legal, né? Você vê ensino. Mas, pô, meu funcionando. irmão, eu amo isso tudo, cara, o dia do jogo, ganhar, perder, mas essa, Muito milindre, né? É, esse cara, universo em isso é volta ruim. do futebol, cara, é uma coisa assim que assim eu falo. E o tempo, assim, que a gente consegue ficar mais com a família. Então, são duas situações hoje que não. Meu irmão, para me tirar de casa hoje, sinceramente, tinha que ser um projeto assim, fora do normal. É um projeto de utopia, que não vai acontecer, E a entendeu? sua função tem empresário, ô Alex? Ou não? Você se emprega por amizade, network, currículo? É, assim, quando eu saí, as pessoas falam assim pra você, pô, mas você tem mercado, pô, pô, tu tem mestrado, tá fazendo doutorado, tu tem mercado, tá há tantos anos no futebol. Falei, cara, pra mim isso não adianta nada, pra mim é network. É, Pra mim é quem indica. Como eu falei com o Sidney, eu sim, falei, Sidney, eu tô no mercado, se tiver como indicar pra sim. alguém, é isso, porque às vezes o seu currículo tá com peso que as pessoas falam, pô, vou trazer ele pra cá, vai querer roubar o meu lugar. Não, Porque tem você tem um isso. mestrado, você tem um doutorado, quanto mais você se qualifica, mais fora do mercado você fica. É algo que não dá para entender, né? Então, eu não sei se tem empresário. Eu não tenho empresário, eu não tenho ninguém. Tudo que eu consegui foi através do meu esforço e dos amigos. Ninguém consegue nada sozinho, isso é fato. Precisei muito do Sidney lá para voltar para o futebol no Botafogo, como do Cristiano. E, cara, eu não faço. Sou um cara que às vezes eu poderia estar muito melhor profissionalmente se eu fizesse média, mas eu não consigo. Acho que meu caráter não. Eu não vendo o meu caráter, não tô para fazer média, não tô para ficar batendo papo, para ficar sorrindo para quem não simpatiza comigo ou quem eu não simpatizo. Eu sou um cara muito verdadeiro. Se eu não gostasse do Cid, eu falaria assim, pô, não vou, irmão.
não Sim. vou e pra mim é a vida que segue, não tem problema nenhum. Então, o futebol às vezes tem isso, né, Sidney? Você tem que fazer média com o Sim, diretor, sim. tem que fazer média com o treinador, e talvez eu tô nessa posição, minha esposa fala sempre, você tem que ser um pouco mais maleável. Eu falei, cara, não Mais consigo. Mais político. Essa político. palavra me Você tem que irrita. ir na festa. Cara, eu não vou. Você tem que ir na festa de fulano. Ah, fulano vai fazer a festa na casa dele, você não vai. Eu falei, eu não vou. Te convida, Eu tu não tenho que vai. ficar. Eu gosto de estar em casa, eu gosto de estar com a minha família. Eu tenho 2 filhos, eu gosto de estar com o meu filho. Então, eu não vou. Não, e Eu outra não vou, coisa. eu me E prendo outra pelo meu coisa, trabalho. Alex, que é a grande verdade. Tu tá empregado, tu é convidado pra festa. Tu fica desempregado, não tem festa. Pra que eu vou quando eu tô empregado? Pô, se eu tiver desempregado, tu não vai me chamar. Tinha um monte aí que, porra, assim, já veio pra festa, veio pra festa. Aí, Mas até hoje não, E pra né? você ver quando as amizades é verdade, verdadeira no futebol, né, Sidney? Assim, cara, quanto tempo que eu não falo com você? Tá, tem bastante Cara, tempo. mas eu não preciso estar falando com o Sidney todo o tempo pra Sim, saber que eu tenho um sim, carinho e um sim, respeito sim. profissional por ele. Por isso que ele me convidou pra vir aqui. Eu Sim, nunca falou. senão não teria. Se fosse. Exatamente. Mas tem Tem um pessoas monte que que eu não faz. chamo. Exatamente. E fez questão de estar na casa do cara, que fazer churrasco com isso, faz isso, aquilo. Cara, eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu vou estar aqui com você de coração aberto, mas se eu achar que eu não vou fazer média com você, eu não vou Sim, fazer. Eu vou te tratar como profissional e vou fazer a minha parte profissional. Se te agradar, ótimo. Se não agradar, também não tem tá problema, tudo porque certo. é, não dá para agradar todo mundo, não dá para agradar todos, né? Então, Alex, é um estamos desenrolar. batendo aí 1 hora já de programa, assim, Voa. estamos Voa. finalizando aqui, mas eu queria Já. que você, antes de ir, porque assim, você que lidou com a base, teve experiências no profissional, é, qual o conselho que você daria para o garoto que está começando agora, para o meu filho que está indo para os Estados Unidos, segunda temporada dele lá, do mundo do futebol, assim, não da preparação física, não, assim, pode até ser, fala, ó, se cuida, cuidado com isso, mas assim, do que você viu, assim, o que você mais detectou nos atletas que tiveram sucesso, assim? Que dica que você daria? A dica que eu digo, uma palavra, cara, resiliência. Tenha paciência, sua hora vai chegar. Tenha resiliência, porque o teu momento vai chegar. Você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos agradáveis também, mas pense que você está numa linha, você tem que estar numa linha muito equilibrada, né? Quando você joga muito bem ou você está muito bem, você não é o centro das atenções, você é o melhor jogador. Mas quando você também está lá embaixo, você é do terceiro time, ou você não está bem tecnicamente, você também não é o pior. Então você tem que estar em equilíbrio constante. Acho que esse atleta que consegue encontrar esse equilíbrio no seu dia a dia, na sua forma de agir, na sua forma de lidar com todos que estão ao seu redor, esse equilíbrio, acho que é esse cara que tem o sucesso. Agora, o atleta que deslumbra, fez 2 joguinhos bons, tá lá em cima, aí começa a sair, começa a se deslumbrar achando que é o melhor jogador, quando ele cai, ele vai despencar. O atleta que está lá embaixo, ele também precisa ter esse controle emocional para saber que ele não tá passando por um momento difícil, que ele não vai ser um atleta frustrado, né? Pode-se dizer assim. Então, ele tem que encontrar o equilíbrio. Então, o que eu digo é ter resiliência e encontrar esse equilíbrio profissional que a hora dele vai chegar. Se ele tiver esse equilíbrio, tiver resiliência e profissionalismo. Resiliência, Luiz Fernando. É que eu mais falo com com meus ex-alunos, que eu hoje troco mensagem, que mandam mensagem, resiliência. Resiliência. Futebol é resiliência. Para todas as áreas. Eu falo que sempre que eu fosse fazer uma tatuagem, dói pra cacete, né? Tem uma aqui, mas porra, escreveria resiliência. A vivência no futebol que eu tenho é resiliência em todas as áreas. É, é Todas as verdade, áreas. não é fácil A não. vida hoje está pedindo resiliência. Resiliência. A Resiliência. vida. A vida tá pedindo para ficar meio longe de você, Luiz, que eu acho que as coisas vão melhorar, mas tudo bem, Mas você irmão. acha que eu vou ficar triste? Não. Alex, Ótimo. obrigado, irmão. Cara, Obrigado por ter vindo porra. aqui. Foi show de bola, uma aula aqui. Falou bastante sobre um departamento que muitas vezes não é visto, não é falado. Se fala muito de tática, técnica, de escalação, de contratação, De mas e gol, aí? né? Fala de scout, de minutagem, de mapa de calor, mas assim, e aí? Para entrar lá precisa se preparar, né? E a gente fala muito pouco disso no Brasil. Obrigado, foi uma aula hoje. Obrigado por ter vindo, querido. Foi eu que agradeço, Cid. Obrigado aí pela resenha. Foi bom demais reencontrar você, passar aquele filme do passado lá em 2014, lá que nós passamos todos aqueles problemas que nós não Pô, contamos, né? Deixa pra lá, aí tem deixa que ser um isso outro quieto, tipo de podcast. tem que ser outro tipo, vai demorar muito. Mas enfim, foi um grande prazer, obrigado pelo convite. Tô sempre aqui quando Quando precisar. eu me aposentar, aí eu vou falar um monte de coisa, mas por enquanto eu ainda estou Deixa trabalhando para os quieto, clubes, deixa aí não quieto, dá para falar certas coisas, não. Meu deixa zagueirão da quieto. cintura dura, mais um para conta, obrigado. Você que gostou, está assistindo,
Gostou do que viu? Por favor, pega o link. 97, hein? Episódio 97. Estamos chegando no 100. Fala 97 aí em organismo humano. Como é que fala, não? Como é que faz o quê? Fala o 97º, fala. 97º. Ah, Meu filho. Estudei, meu filho. Porra. Aqui. Obrigado, se você gostou, pega o link, manda pra família, manda pros amigos, manda pra galera da pelada, galera do futebol, os alunos, os proprietários das unidades, não deixa de divulgar o nosso canal. E lembrando que em 2026 nós temos uma promoção fantástica que você só encontra aqui no canal Licença Esporte. É o ano abençoado da sua vida. Para você ter um ano abençoado, é só se inscrever no nosso canal. Por favor, se inscreva, não custa nada, não tô pedindo dinheiro, não tô pedindo nada, é só bênção na sua vida. Se você se inscrever, você vai ser abençoado. Agora, se você não se inscrever, não culpe que você vai ter alguns problemas na sua vida. Vai chegar mais cedo em casa, vai ver alguma coisa debaixo da sua cama no armário que você não quer ver, teu cunhado vai pedir dinheiro emprestado e não vai pagar, e muitas outras coisas que podem acontecer. Então não custa nada, a gente já pediu por favor, a gente já fez promoção, a gente já fez tudo, agora a gente está jogando é praga mesmo. Por favor, se inscreva no nosso canal, pelo amor de Deus. Valeu, galera, um abraço.